A paz do Senhor, amados, glória a Deus, é fogo, é manto, é glória. Amados, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Apocalipse. Capítulo 18 desta feita, vamos entender um pouquinho do que se trata esse capítulo, né? O capítulo 18 vai falar sobre a queda de da Babilônia, né? Então estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão ver que do versículo 1 ao 24 vai ser um julgamento da Babilônia, ou seja, o capítulo inteiro, né? Vai falar sobre o julgamento. É vamos dizer, uma religião que a gente já falou, universal, né? Ela é um antro de confusão, né? Ela vai ser o ecumenismo, né? Porque você veja que lá tinha tudo isso, né? Mas antes da gente continuar, deixe seu like, porque esse vídeo também vai estar no YouTube, tá bom? Então, contra o orgulho, o julgamento do Deus eterno, contra a crueldade, cobiça, certo? Segundo 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, vocês podem ver isso lá. E o materialismo, certo? Então tem tudo isso lá. E aí começa-se no versículo 2, dizendo assim, que aí vem um anjo e tal, descendo do céu, com grande autoridade, e ele diz, a terra foi iluminada por seu esplendor, João dizendo, e bradou a voz poderosa. O anjo chega dizendo, caiu a Babilônia, o sistema, né? De crueldade, Então é um juízo, um julgamento do Deus eterno, né? Aqui podemos ver em vários escritos que eu tenho aqui, eles dizem a mesma coisa, certo? Que é julgamento, que é condenação, e que o povo de Deus que está nas bodas, foi arrebatado já, não aparece aqui. Aí você veja, porém, uma outra parte dos que foram não estavam preparados, né? Então aqueles que não vigiaram, aqueles que não estavam já prontos e estavam sentindo inveja, guerreando contra os outros, essas coisas, no arrebatamento não subiram. Embora que os que subiram voltam, certo? Nós vamos ver mais à frente. Mas aqui ele diz, caiu a Babel, a grande, a Babilônia, certo? A grande. Ela se tornou um lar de chedins, demônios, certo? Cárcere de todo espírito imundo, né? Então, para todas impurezas e odiosas. Então você veja que ele vai falar. Boa parte do capítulo vai se assemelhar a Ezequiel 27 e 28 sobre o centro comercial de Tiro, né? É muitíssimo relevante o fato de Sião ser frequentada com frequência, citada também com frequência com uma parte comercial. Porém, quando cita Babilônia, cita um centro de atividade do reino de Satanás. Então não é, vamos dizer assim, a cidade da Babilônia. Você sabe que hoje seria, se eu não me engano, o Irã, né? Então, você veja que aqui a atividade do anticristo na grande tribulação. Então, continua aqui. Então, alguns comentários aqui dão uma ajuda, mas veja bem, as citações que eu dei aqui, vocês podem checar antes, que eu sou mais de citações, então, sou mais de texto bíblico. E algumas pessoas dizem, meu Deus, tem isso acontecendo, mas isso é para quem ficar. E tem gente querendo servir cafezinho para o inimigo. Então, se quem quer servir para o anticristo, fica à vontade, certo? A destruição de Babel relatada neste capítulo, por analogia, Babel, nome hebraico, certo? Realmente é a destruição do reino de Satã, certo? Do diabo.
e a destruição do próprio Satã no sentido de derrotado, né? No capítulo 20, mais à frente, a gente vai ver, evoca Gog e Magog, conforme Ezequiel 38 e 39. Então você veja que no 4, os que foram deixados para trás, eles começam a tomar consciência, dizer, não, a gente tem agora que se preparar para resistir, porque o que pregavam realmente é verdade. Então o que diz aqui no 4? Então ouvi outra voz do céu dizer, meu povo, saia dela. Então eles são tentados a ficar ali, né? Eles são tentados a ficar ali. Então vejam bem, o tamanho da pedra de moinho, né? A pessoa do inimigo, muitas das vezes, ele fica tentando a pessoa, né? E aqui ele fala aqui, retribuíram como ela fez, né? Como ela fez. E ele diz assim, olha só, porque seus pecados formam uma massa pegajosa. Olha só, né? O povo dela partiu para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados. Olha só. Por suas pragas, por seus pecados, formam uma massa pegajosa, né? Então, aqui é terrível, né? Então, ele está dando um juízo para Deus, na visão de Deus. Isso é uma massa pegajosa, o pecado, né? Então, o que acontece? Eles vêm a receber um aconselhamento do próprio Deus, né? Essa voz do céu e tudo mais. Então, retribua-lhe como ela fez, paguem-lhe o dobro dos seus atos, use o cálice em que ela mistura, para misturar-lhe uma porção dupla, faça-lhe a sofrer tanto tormento e aflição, como a glória e o luxo que ela deu a si mesma, porque em seu coração ela diz, estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Alguns diziam antigamente que essa rainha aqui seria Maria, mãe de Jesus. Não é, certo? Então, algumas pregações com a teologia ficou mais clara, né? Então, o que acontece? Vem a pessoa a receber esse ensino, ele vai começar a entender que essa rainha aqui era a Babilônia que dizia sobre si mesmo. Então essa religião mostra soberba, mostra... Então eles estão querendo unir todas elas. Então quem vai se opor? A Bíblia diz, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Por que não engana os escolhidos? Porque eles estão nos cultos de doutrina, estudando, estão em seminários, aprofundando-se, descendo à casa do oleiro, orando. Eles estão recebendo revelações e avisos de Deus, dizendo, olha, povo meu, saia do meio dela, certo? Então, ele está dizendo aqui bem claro. Aí, olha só, por isso suas pragas virão em um só dia. Mas veja como é tremendo isso daqui. Os reis da terra se prostituíram com ela, participaram do seu luxo, chorarão e se lamentarão, porque ela quando virem a fumaça enquanto ela queima, né? Temerosos por causa do tormento dela, ficarão de longe e dirão, oh não, a grande cidade, Babilônia, a cidade poderosa, em apenas uma hora, que é uma hora profética, certo? Um dia, seu juízo chegou. Ah, mas como é uma hora aqui? Veja que no versículo 8 ele diz, porque suas pragas virão em um só dia. Aí aqui, mais à frente, ele no versículo 10, né, diz que em apenas uma hora seu juízo chegou. Então, uma hora é o quê? Uma hora uma hora é um dia, certo? Profético. Então, vamos lá, continuando aqui, né? Então,
nós podemos observar que os negociantes chorarão, se lamentarão por causa dela. São pessoas que investiram riquezas, né? São pessoas que investiram muitos bens nesse negócio de dizer a religião vai dar dinheiro, entendeu? Então, eles vão chorar. Então, Deus está dizendo que tem gente que vai chorar que está pensando que religião dá dinheiro. Religião é para fazer uma religação com Deus, certo? Aí algumas pessoas falam religiosidade, certo? Ou religioso como se fosse fanatismo. Não é assim, tá certo? Amém, glória a Deus. A pastora Lilian está aqui comigo, né? Acompanhando. Glória a Deus. Celular bom é outra coisa. Glória a Deus. Olha só, então o que acontece? Quando a pessoa entende o que é religiosidade, uma pessoa religiosa é uma pessoa que ora, é uma pessoa que desce, é uma pessoa que busca ter uma religação com Deus, e nesse ponto não é ruim. Mas vem o fanatismo religioso, o legalismo, aí começam a criar regras por cima de regras e dizendo assim, a maneira certa de adorar é essa. Pá! Aí o negócio pega, por quê? Porque se fosse dessa forma, Deus diria claramente aqui, dizendo, não, a maneira certa de adorar não é essa daí não, é essa. Pá! Né? E diria as formas. Então vocês vejam que eles têm a fala de mercadoria aqui, eles falam de pedras preciosas, fala de temperos, né? Calmantes, fala de tudo isso, né? Também gados e almas, seres humanos também, né? Olha só, eu vou ler essa parte aqui. No versículo 3 diz, canela, cardômomo, incenso, mirra, olíbano, vinho, azeite, farinha, grãos, bois, ovelhas, cavalos, carruagem e corpos. Olha só, né? Então, os artigos de prata, então eles vão chorar porque tinha mercadorias, né? E etc. Inclusive pessoas, né? Então, é uma coisa incrível que quando aparece aqui, né? Então, o Eterno, ele tem que fazer justiça, não tem como escapar, certo? Então, não pode deixar de fazer justiça, porque justamente é uma necessidade do próprio Deus. Enquanto ele vir pecado, enquanto ele vir juízo, tem que ter um julgamento, tem que fazer as pessoas pagarem. E ele diz, olha, faça ela pagar, porque a vergonha, né, que fez o povo de Deus passar, né? Então, o joio vai ser julgado um dia. Tem que ficar ligado nisso daí. Quem quiser ser trigo, eis-me aqui, vamos para a igreja, vamos adorar o Eterno. Mas quem não quer, beleza, certo? Joio, vai ser julgado um dia. É bode. Então, do tamanho da pedra de moinho, o nome Gat-Shani, Getsemane, Mateus 26:36, quer dizer o que esse lugar? Prensa de azeite. Por isso que o crente, ele quando está na prova, ele está no Getsemane. Então ele está para retirar azeite. Eu hoje mesmo, aliás, hoje já passa meia-noite, não, ontem, eu disse para uma pessoa, tem que ver se você buscou a prova, ou tem que ver se Deus botou você na prova. Porque tem gente que busca a luta para ela. Olha, vou dizer alguns exemplos. A pessoa chega e diz, Deus, eu quero um carro. Aí ele escolhe o carro mais ruim, certo? Ao invés de economizar e comprar um bom. Então, eu estou dizendo ruim, caindo na lataria, o carro pifa, fura pneu, dá dor de cabeça, conserto, ele acaba gastando mais aquilo que ele poderia ter economizado e comprado um bom. E então aí foi uma luta que a pessoa procurou, certo? Outra coisa,
a pessoa está acima do peso, a pessoa está muito acima do peso, não faz um exercíciozinho, uma caminhada, certo? Não toma água com a canela que ela ajuda a emagrecer, berinjela ajuda a emagrecer, não busca. Aí Deus não vê o menor interesse da pessoa emagrecer. Agora, quando aquelas que luta e não consegue, aí Deus vai chegar com uma providência. Por quê? Porque realmente está havendo um interesse. Mas o que eu estou dizendo é que tem algumas pessoas que procuram pressão alta, é isso que eu me refiro quando está acima do peso. Pressão alta, diabetes, uma série de coisas. Isso foi prova que a pessoa procurou. Então, quando Deus coloca, aí é outra coisa. Quando Deus coloca, Ele está colocando para aperfeiçoamento. Aí o negócio anda. Certo? Então vamos lá. 14 ele diz: foram-se as frutas que você tanto desejou de todo o seu coração. Então começou uma escassez. Todo o seu luxo, fulgor foram destruídos, nunca mais serão recuperados. Ou seja, quando Deus der o julgamento definitivo, acabou-se. Certo? Então o lugar daqui no Getsemane, ou seja, pedra de moinho, para triturar azeitona, a fim de se essa prensa de azeite, né? Quer dizer, o Getsemane. Então, Gatshemane, né? Seria assim, Gatshemane. Então, seria a tritura da azeitona para sair o azeite, de se tornar massa para fazer azeite. Até pouco tempo aqui em Israel, os árabes costumavam usar essas prensas para o mesmo propósito e ainda existem muitas pedras de moinho nas redondezas. Elas são circulares, com um furo de cerca de 23 centímetros quadrados no centro. O diâmetro da pedra é de cerca de 1,52 metros, com a espessura de 30 centímetros, e a arqueologia achou na terra de Israel inúmeras prensas de azeite, justamente. Então vamos lá. Os negociantes começam aquele aperreio, começa uma fome, começa a dificuldade. Se lembra dos cavaleiros, começam a vir à tona, né? Todos os comandantes, passageiros, marinheiros e todos os que ganham a vida no mar ficarão à distância, chorarão a ver a fumaça quando ela for queimada, ou seja, a fumaça do pecado, a destruição dessa religião universal. Lançaram-se pó sobre a cabeça, choraram e se lamentaram em sinal de humilhação. Toda vez que você vê pano de saco cinza, sinal de total humilhação a Deus. Certo? Então eles buscaram isso, se humilharam. Muitas das vezes eles se humilham, mas não se diz que é a Deus, né? Então nem sempre. Ou não, a grande cidade, a abundância de sua riqueza, olha só, enriqueceu todos os donos de navios em apenas uma hora, um dia, certo? Ela foi arruinada. Olha só. Alegre-se por causa dela, ó céu. Regozije, povo de Deus, seus emissários e profetas. Emissários em português, certo? Em grego, apóstolos, e Shalia, certo? Em hebraico. Porque ao ajudá-la, Deus os vindicou. Então o anjo poderoso levantou-se com grande pedra do tamanho da pedra de moinho e atirou-se ao mar. Certo? Ali. Com igual violência será a Babilônia, a grande cidade, lançada por terra, para que nunca mais seja encontrada. Jacineide Fernandes, oh glória a Deus. Aqui é Apocalipse capítulo 18. Então a Babilônia é um símbolo de confusão. Então toda pessoa que está na carne, toda pessoa que está... Eu não vejo pregação sobre isso, por isso que eu estou falando. Chega as pessoas e dizem, tem medo do Apocalipse, não é para os salvos. O Apocalipse é para os salvos se precaver, certo? Mas o Apocalipse vem para quem não é salvo, para quem é ímpio e para quem diz que é crente e na verdade não é. O som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta nunca mais se ouvirá no seu meio. Nenhum artífice encontrado em seu meio, nem mais se ouvirá o ruído das pedras de moinho em seu meio. Acabou-se a azeitona, não tem mais a necessidade de pedra de moinho. Então, quando acaba o azeite da pessoa, aí complica.
certo? A voz do noivo, né, no versículo 23, diz assim: a luz da candeia nunca mais brilhará dentro de você. Olha só. A voz do noivo e da noiva nunca mais será ouvida ali. Então, olha só, essa frase é encontrada em Jeremias 7,34, Jeremias 16,9, certo? Depois vocês vejam essas passagens. Jeremias 25,16 e Jeremias 33,1. Nunca mais será ouvida ali. Muitas das vezes, dependendo do contexto, quando fala-se de ouça, o Espírito é obedecer já, certo? Mas aqui diz, nunca mais será ouvida a voz. Silêncio é quando uma cidade morre. É o sistema da religião chamado ecumenismo, que é a união de todas, a tentativa do sincronismo religioso, de misturar as religiões para dizer, olha, nada é pecado, certo? E todos os caminhos conduzem a Deus. Está errado. Não tem isso. Jesus é o único caminho, certo? Em hebraico, Jesus é Yeshua, certo? Então, olha só o que ele diz. Mas logo serão ouvidas na inauguração do reino de Deus. É quando se fala de novo na noiva, no capítulo 19 de Apocalipse, que a gente vai fazer em outra live, certo? Eu estou fazendo por capítulo, mas tem capítulos que são incompletos, eu junto. Dos 19, 7 ao 9, você vê de novo a inauguração ali, você vai ver a inauguração do reino de Deus. Está no controle de Jesus até ele entregar para o próprio Deus, o Pai. Porque seus mercadores eram os mais poderosos da terra. Que mercadores? A da Babilônia, certo? Todas as nações foram enganadas por suas fórmulas mágicas. Que fórmulas mágicas? Vamos aplicar aqui um pouquinho. Fórmulas mágicas. Quantas vezes alguém não escuta assim? Qual é o segredo da sua vitória? Não tem segredo, né? Mas tem alguém que tem uma fórmula mágica, né? Algumas pessoas na antiguidade, para expulsar a pessoa, tinham um... Eu brinco dizendo que é mandinga, mas eles acreditavam que dava certo, né? Chamava-se de simpatia na época, né? E ele dizia assim, olha, quando a pessoa está demorando demais a sair, a pessoa está lá na sala, mas a pessoa bota a vassoura atrás da porta. Aí as pessoas saem logo, sabe? Aí quando vai pro portão, leva a vassoura até a porta da frente, para a pessoa sair logo se embora. E as pessoas acreditavam. E algumas vezes dava certo, mas porque a pessoa já estava de saída, né? Mas não era a fórmula mágica, não era a simpatia, certo? Era porque a pessoa estava de saída. Espada de São Jorge, quem sabe aqui é aquela planta que tem assim. Tem gente que acredita, né? Que aquilo tira mal olhado. Pé de peão roxo, fórmula mágica, irmão. Isso são fórmulas mágicas que ele está falando aqui. Mas tem outras. A pessoa disse assim, vá para a igreja tal, passe 7 vezes pela fila lá do apóstolo, né? Aí vá 7 vezes lá e a pessoa vai. Entenderam? Então, não existe fórmula mágica, tá bom? Existe buscar a Deus. O sucesso está aí. Deuteronômio 28. Para encerrar... nela foi encontrado o sangue de profetas e do povo de Deus, e de todos que foram encontrados, aliás, foram assassinados na terra. Então, aqui está falando da derrota da Babilônia. Tá bom assim? A derrota da Babilônia. Então, entendam aí que Deus não quer que você passe por isso. Aí tem gente que defende que a igreja vai passar. Sabe por que não passa? Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui é juízo, aqui é castigo. Como é que vai castigar a noiva? Veja, a voz do noivo e da noiva nunca mais se ouvirá ali. A voz seria a leitura da palavra. O noivo, vocês sabem que Jesus está no céu. A noiva está onde? Depois de arrebatada. Também está no céu. Então, não vai se ouvir mais
a palavra. Mas até esse tempo, eles têm sim. Eles lutam ali praticando. E o anticristo vai perseguir. Então, quem quer servir cafezinho, a gente deve respeitar ao anticristo. Mas nós devemos estar prontos para o tocar da trombeta. Quando Jesus disser, subam aqui, já esteja pronto. Porque os que estiverem vivos nesta hora, certo? Nesse dia, nesse momento, vão receber, certo? A ordem vivos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? E aí vão ressuscitar. Primeira ressurreição vai ser essa daí. A segunda é dos condenados, está lá em Daniel capítulo 12. Então por isso que diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não é porque a diferença do vivo e do morto ali. É porque os primeiros que vão fazer, vão ser ressuscitados em corpos físicos e glorificados, só não é corpo de carne e sangue, eles sobem, porque Paulo diz, carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então, amados, estamos aqui, compartilhe, se inscreva no nosso canal, certo? E que está lá no YouTube, o Wallace Lilian Oficial, e vocês vão poder ter vários vídeos, várias meditações. Esse daqui já está no finalzinho do estudo do Apocalipse, né? São 22 capítulos e nós estamos até aqui no 18. Então, dúvidas, podem me perguntar no privado que eu vou responder a todos. Tchau, tchau e a paz do Senhor.